Olá, sejam bem-vindos. Neste módulo nós vamos estar tratando sobre as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. João era então o último dos apóstolos ainda vivo. Ele foi exilado para uma ilha deserta no mar Egeu, perto da costa, para que ali morresse, para que ali terminasse os seus dias. Mas o Senhor tinha outros propósitos, grandes propósitos, e trouxe a João revelações maravilhosas, inenarráveis acerca do fim. E ali, naquela ilha deserta chamada Patmos, João escreveu o livro das revelações do tempo do fim, o Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João ali, isolado, exilado, naquela ilha deserta, solitário, ele teve um encontro poderosíssimo com o próprio Cristo, que lhe trouxe revelações das coisas que são e das coisas que haveriam de acontecer. E essas revelações todas começam com as cartas que deveriam ser endereçadas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 1:10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Bem, essas cartas foram endereçadas às 7 igrejas específicas da Ásia, igrejas que existiram de fato na Ásia. Essas igrejas, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, existiram e eram próximas. A distância às vezes era de apenas 50 quilômetros de uma para outra. A maior distância foi de Pérgamo para Laodiceia, que era 250 quilômetros. Eram igrejas que existiam, igrejas locais, que receberam esse recado de Jesus. Apesar de que, espiritualmente, é significativo e é poderoso para as igrejas atuais, para as igrejas de hoje. Essa carta foi endereçada para 7 igrejas locais, como para a igreja, como o corpo de Cristo no seu todo. Existiam outras igrejas naquela época: Coríntios, Mileto, Filipos, Tessalônica, Colossenses, tantas outras, mas Jesus escolheu essas 7 que se encontravam na Ásia por um propósito que só mesmo ele sabe. São cartas que têm um recado sem igual, necessário e precioso para a igreja de Cristo. Ao ouvir esta grande voz, como som de trombeta, João automaticamente se virou para trás para ver quem é que estava falando com ele. E se deparou com 7 castiçais de ouro. Ele não entendia ainda o significado daquilo. E ali no meio, entre os 7 castiçais de ouro, ele viu Jesus. Mas não era aquela imagem que ele estava acostumado, aquela imagem do Jesus que ele andou na terra. Era uma imagem diferente do Cristo. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:13a. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:17a. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Certamente João ainda se lembrava da imagem daquele Jesus que foi cuspido, vilipendiado, maltratado, surrado. Aquele Cristo que foi espancado, humilhado, e que não reagia, era como uma ovelha que era levada para o matadouro.
Ele certamente tinha todas aquelas imagens ainda muito vivas em sua memória. Só que agora ele estava diante de um Cristo glorificado. Um Cristo que ele não tinha reconhecido ainda. E passou a ver a imagem de Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Um Jesus que domina, um Jesus todo-poderoso. Jesus, o Cristo, o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, sua voz como voz de trombeta, vestindo vestes talares, cingido com cinto de ouro, a cabeça e cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, na sua boca uma aguda espada de 2 fios, o rosto brilha como o sol, possui as chaves do reino, as 7 estrelas estão na sua mão direita, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Este é Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele tem todo o poder e controla sobre a sua igreja. Jesus é aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio desses 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Apocalipse 2:1b. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 1:16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Jesus, então, é aquele que anda no meio desses 7 candeeiros que é a sua igreja e conserva essas 7 estrelas na sua mão. Ele tem todo o poder e conhece a sua igreja na sua maior profundidade. Ele conhece tudo acerca da sua igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. Eu preciso falar de uma parte aqui que, na verdade, eu pensei muito se deveria ou não incluir neste módulo. Cheguei a incluir, cheguei a tirar, enfim, é muito sensível, a gente fere algumas suscetibilidades, mas a gente precisa de falar, né? Com firmeza, porque a gente está falando em amor e está falando da palavra que a gente ama e do Deus que a gente adora e serve e ama profundamente. Alguns dizem que essas cartas que foram enviadas a essas 7 igrejas são 7 eras da igreja, né? As 7 igrejas são 7 eras. Então, cada igreja representa um período da história da igreja. A primeira igreja, Éfeso, representaria um período profético que vai da morte de Cristo, em 31, 33, até a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos, que morreu aproximadamente no ano 100. Então, este período profético é a igreja de Éfeso. E Esmirna começa da morte de João, né, no ano 100 aproximadamente, até 313, quando foi o imperador Constantino liberou o culto para os cristãos, deu liberdade de culto aos cristãos. Então a igreja de Pérgamo começa dessa liberdade de culto dada aos cristãos em 313 até 538, quando começou o início dos papas, da supremacia dos papas na terra, né? A igreja de Tiatira então começa deste período da supremacia papal até 1517, que foi a Reforma Protestante. Compreende então do início da supremacia papal, quase 1000 anos, a Reforma Protestante. A igreja de Sardes, então, passaria o período profético do início da Reforma Protestante até
cumprisse os 1260 anos da supremacia papal, que dá aproximadamente 1798. A Igreja de Filadélfia pegaria esse fim total da supremacia papal até o 1844, quando é o fim das 2.300 tardes e manhãs, se contadas como sendo 2.300 anos da profecia de Daniel 7, se tivesse o início que teve, né, no início das 70 semanas de Daniel. E esses 1844 anos, né, no ano de 1844, a Igreja de Laodiceia começaria a sua era, que vai até a volta de Cristo. Então, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são 7 períodos da Igreja na Terra, representando dessa maneira. Bom, eu não vejo absolutamente a Bíblia falando nada dessa forma. A Bíblia não explicita isso, a Bíblia não fala disso. Não existe era da Igreja, nós não vivemos a época da Igreja de Laodiceia, porque Jesus não terminou sua obra em 1844. Ele não entrou em santuário nenhum em 1844. A obra de Jesus foi completada no Calvário, tetelestai, está consumado. Nós vamos ferir suscetibilidades, infelizmente. Ninguém é meu inimigo, não estou querendo agredir ninguém. Mas também não estou querendo agora aceitar isso, que a gente aceita por osmose. Por isso eu trouxe esse assunto, por isso eu quero falar disso. Porque a gente vai ouvindo, e aí a gente ouve pessoas em vários lugares dizendo: nós vivemos mesmo a época da Igreja de Laodiceia. Eu falo: mas como? Como assim? Eu vivo a época da Igreja de Laodiceia. Não, a última igreja, nós estamos vivendo a última igreja. Amados, muito cuidado, muito cuidado. Existe sim igrejas com o perfil exato de Laodiceia, igrejas que se sentem poderosas, né? Igrejas que se sentem. No fundo, Jesus as vê como miseráveis, cegas, pobres e nuas. Sim, com certeza. Mas é só você dar uma olhada depois da cortina de bambu, no Extremo Oriente, lá no Sri Lanka, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja que em nada se parece com Laodiceia, ela está lá sofrendo. Jesus está falando: olha, você não é fraca, você é forte, né? Olha, e Jesus também está falando para alguns grupos: olha, vocês são muito ortodoxos, ensinam muito, aprendem muito, estudam muito, mas não tem o primeiro amor mais, não tem brilho nos olhos, não tem paixão, não tem fervor espiritual. Existem aquelas que têm nome que vive, só Deus sabe se estão vivas de fato. Olha, a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas e Jezebel estão andando na igreja, falsos ensinos. Tudo está acontecendo, porque essas cartas às 7 igrejas são cartas atuais para a igreja, para você e para mim hoje. Como foi para a igreja desde a sua instituição lá em Pentecostes até a segunda vinda. São cartas dadas à igreja, Jesus andando no meio dos candeeiros, é Jesus ensinando, trazendo conselho, trazendo reprimenda, trazendo louvor, admoestação, exortação, né? Promessa. É Jesus pastoreando o seu povo, sendo cabeça. Ou seja, nós não vivemos a época de Laodiceia. A Bíblia não fala disso, não existe isso. Ainda que você ache, de alguma maneira, alguns tempos históricos parecidos com o que aconteceu com alguma igreja, mas nunca se pode determinar dessa maneira. Não, a exegese está errada, a interpretação está errada. Não é isso que acontece. O que a gente vê é que a igreja de Laodiceia é sim a última, como a igreja de Éfeso também existe hoje como sendo a última. Essas cartas são nossas, são atuais, são advertências seríssimas de Jesus. Porque Jesus sabe que ele está tratando com questões de vida ou morte. Ele sabe, ele fala do vencedor, ou seja, ele também fala do perdedor. Ele fala que há tempo em que você vai ser testado e provado, e que se você não vencer, quando ele vier buscar a sua noiva, você não será contado entre eles. Entendeu? Você vai ficar. Você vai perder. É por isso que Jesus vive dando reprimenda contra críticas e alertas e conselhos, para que a igreja se aprume, para que a igreja se arrume, porque ele quer a igreja em pé, vitoriosa, sem rugas, sem manchas, sem mácula. Essa é a igreja que Jesus está preparando para quando ele voltar. Não é uma igreja, não é uma era. Pode olhar essas cartas, a Bíblia te autoriza, vá lá e lê, busca o Senhor, pede revelação, pede entendimento, pede discernimento.
pede de Deus que Ele te dá cada vez mais. E ensine. O Apocalipse começa com estas cartas. O livro de revelação que Jesus escreveu através de João começa com essas cartas a nós, a igreja. Porque a partir do capítulo 4, ele não vai mais estar falando disso. Ele começa a falar das coisas que acontecerão. São coisas sérias, são coisas poderosas, são coisas que abalam, né? E Jesus antes tratou da igreja: olha, vocês precisam se cuidar, porque eu voltarei para buscar a minha igreja. E quando eu voltar, eu quero achar você entre os vencedores. Depois, o livro de Revelações fala de muitas outras coisas, né? Por isso, esse módulo está inserido no contexto de escatologia, do final dos tempos, porque é uma palavra de reflexão, de alerta, para que estejamos sóbrios e vigilantes e não sejamos pegos de surpresa, porque Ele está voltando. E a sua igreja está sendo preparada para isso. Ele está enchendo a sua igreja de óleo, para ter óleo na lâmpada. Jesus está pastoreando. Receba o pastoreio dele. Você, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele está olhando você. Ele está falando com você. Ele está instruindo você. Ele está cuidando de você, para que você seja um vencedor. Então olhe todas as escrituras como sendo para você. Não vivemos uma época específica. Eu repeti isso só nesse período aqui umas 4, 5 vezes, né? Desculpa, mas é que eu quero dar ênfase, que a gente vai ouvindo tanto. A época da igreja de Laodiceia, vivemos a última igreja. Não, amados, não. Nós não vivemos a última igreja. Nós vivemos um período crítico desde o início. A igreja começou a ser atrozmente, ferozmente perseguida desde os seus primórdios, e assim o será até o seu final. E toda sorte de ataque contra a igreja tem sido feito para que a igreja não seja vencedora, mas nós seremos vencedores por meio dele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe sem medidas. Interessante notar que cada uma dessas 7 cartas para essas 7 igrejas, ela começa com a expressão ao anjo da igreja. Quando Jesus compara as 7 estrelas com o anjo da igreja, surge uma pergunta: o que seria esse anjo? Quais seriam esses anjos? Quem seriam esses anjos? Seriam seres celestiais que presidem as igrejas? Ou seriam mensageiros humanos que presidem as igrejas? Os seres celestiais. Estes, então, seriam seres espirituais designados para proteger, acompanhar os membros daquelas comunidades. Quando a gente olha os recados, as instruções, né, as repreensões, as críticas, elas não cabem a um ser celestial, elas cabem a seres humanos. E você não vê em nenhum lugar das Escrituras o Senhor orientando anjos a transferirem e ensinarem doutrinas dentro da igreja. Os seres humanos, os pastores das igrejas, os líderes, os responsáveis da igreja. Nós sabemos que uma das designações, um dos significados da palavra anjo também quer dizer mensageiro. Então estes seriam aqueles que trazem a palavra de Deus, o recado de Deus, a mensagem de Deus para a comunidade. Nós vemos também que pastores são designados durante as Escrituras, homens são designados para cuidar da igreja, para se dar pela igreja, para tratar da igreja, para ensinar a igreja. Sim, as Escrituras nos mostram aos montões exemplos de homens chamados para essa finalidade. Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso não vos seria útil. 1 Pedro 5:2 Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Como vimos, Jesus está na igreja. Ele passeia entre os candeeiros, ele anda no meio dos candelabros de ouro. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Essa expressão é usada nas cartas para todas as igrejas, como quem diz assim: eu conheço, portanto eu posso fazer reprimendas, elogios, críticas, julgar, aconselhar como um reto juiz. Ele vê e ele sabe. Jesus conhece a dor, as lágrimas, os dramas, as noites mal dormidas, todas as inquietações do seu ser, do seu coração. Ele conhece as más intenções, as mentiras, os enganos, a falsidade. Jesus conhece também as boas intenções, o zelo, o serviço, a responsabilidade, a diligência. Ele conhece, ele fala: eu conheço todas as tuas obras, e eu estou aqui para pastorear, para cuidar, para zelar, para te preparar, para ser um vencedor. Para todas as igrejas, Jesus também fala: eu conheço as tuas obras. E quando ele fala isso, isso pode causar um extremo regozijo, uma extrema alegria, uma tremenda paz, porque ele vê e ele sabe nos detalhes o que você está passando. Ao mesmo tempo, pode causar um pânico, um susto, uma preocupação exagerada, porque ele também vê e também conhece as suas obras. Então, dependendo de como anda a sua vida, você pode se dar em paz e tranquilidade ao saber que ele está vendo. Isso aumentaria a sua paz ou aumentaria a sua preocupação ao você se dar conta de que Jesus conhece todas as suas obras. Porque ele passeia no meio dos candeeiros e ele diz para cada igreja e para cada um: eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu estou vendo e eu conheço no capricho, no detalhe, eu conheço todas as suas obras. Conhece de fato. Ele conhece nosso coração, de dentro para fora, de fora para dentro, em toda a sua profundidade. Ele conhece cada parte da sua igreja, cada momento da sua igreja. Só que o diagnóstico dele é surpreendente. Não é como o nosso, não é como nós vemos, não é como nós fazemos. Deus não vê como o homem vê. Jesus chega para a igreja de Laodiceia, que se acha poderosa, abençoada, né? Uma igreja abastada, rica, influente. Ele chega e fala: olha, você é muito pobre, você está cega, você está nua. Um diagnóstico que ninguém daria para aquela igreja. No entanto, ele chega para Esmirna, uma igreja pobre, e fala: olha, conheço sua tribulação, e você é rica, você não é pobre. Uau, ele chega para uma igreja que tem nome que vive e fala: olha, você tem nome que vive, mas você está morta. Porque Jesus conhece na profundidade. Isso tem que trazer uma alegria, porque nós identificamos uma igreja viva de uma maneira, uma igreja abastada e rica de uma maneira, uma igreja que está passando por tribulações de uma maneira. Jesus vê de outra maneira, de uma maneira toda própria, toda de quem conhece na profundidade o que está acontecendo. Então, quando ele dá um recado, quando ele dá uma instrução, quando ele dá uma reprimenda, uma advertência, ele está fazendo aquilo com um conhecimento profundo de causa. E é sempre para o nosso bem, é para o bem da igreja, é para apacentar a igreja, é para cuidar da igreja, é para levantar a igreja para que ela se apresente gloriosa no tempo do fim. E ele dá sempre essa palavra: eu conheço as tuas obras, não no sentido de amedrontar, mas no sentido de corrigir o que realmente precisa ser corrigido, porque ele quer que a sua igreja caminhe, ele quer que a sua igreja cresça, ele quer que a sua igreja seja vencedora.
Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia. A cidade era adornada com vários e suntuosos templos pagãos. Era a sede do culto à deusa Diana, Artemis. Talvez por isso, a característica principal de Éfeso era a doutrina, o conhecimento da doutrina, o estudo da doutrina, porque eles eram rodeados por muito paganismo e por muitos falsos mestres. Paulo visitou Efésios muitas vezes. Ele instruiu os presbíteros de Éfeso acerca dos falsos mestres. Timóteo pastoreou Éfeso. Então Éfeso era conhecido como a igreja desejável, ou a igreja que zelava pela palavra. Saudação. Aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Louvor, labor e perseverança. Não suportam homens maus e odeias as obras dos nicolaítas. Apocalipse 2:2 e 3. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus elogia várias qualidades da igreja em Éfeso. Na sua perseverança, os efésios suportaram provas e não desanimaram. Depois de tantas advertências sobre o perigo de falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte da igreja de Éfeso. Apocalipse 2:6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas são mencionados somente aqui e na carta à igreja em Pérgamo. Nós não sabemos a natureza precisa do seu erro, mas sabemos que era abominável a Deus. Nesse ponto, os de Éfeso odiavam o que Deus odiava. Reprimenda. Abandonaram o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O problema da igreja de Efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Conselho: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, arrepende-te e volta. Jesus pede 3 respostas dos Efésios. Não foram as alfarrobas dos porcos que levaram o filho pródigo ao arrependimento, mas a lembrança que ele tinha da casa do seu pai. Para os Efésios se arrependerem, teriam que lembrar da comunhão com Deus que deixaram para trás. Atos 8:22. Arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aqui vemos uma igreja cujo amor havia se esfriado e ela precisava de se arrepender. O arrependimento é uma mudança de atitude. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, estamos demonstrando arrependimento. Quando tropeçamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão e prosseguir. Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A igreja de Éfeso precisava voltar à prática do primeiro amor. Se a igreja não se arrependesse, o seu candeeiro seria removido. Promessa: dar-te-ei a comer da árvore da vida. Apocalipse 2:7.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A recompensa guarda os vencedores que perseveravam no amor e na verdade. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O que vemos é que a igreja de Efésios tinha fidelidade doutrinária, era ortodoxa e fiel à palavra, entretanto havia abandonado seu primeiro amor. Mantiveram ortodoxia, mas perderam fervor espiritual. Não pregavam heresia, mas também não havia intimidade com Deus. Esmirna. Esmirna frequentemente era chamada da mais bela cidade da Ásia Menor. E Izmir, hoje em dia, é uma das 3 maiores cidades da Turquia. Esmirna também foi chamada da Igreja Perseguida. Saudação. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. As perseguições que os discípulos de Esmirna estavam enfrentando era especial para eles lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus não fracassou diante da morte, ele a venceu. Eles também, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Louvor. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram considerados pobres, talvez pela perseguição e pela discriminação que sofriam. Reprimenda. Não há nenhuma reprimenda. Conselho. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo, também chamado de adversário, é visto como a fonte desta perseguição. Alguns de Esmirna seriam presos e alguns outros provavelmente enfrentariam a morte. Promessa: de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vimos que a perseguição em Esmirna era muito forte, que poderia levar muitos à morte. Mas o vencedor jamais passaria pela segunda morte. Certamente, morar em Esmirna no primeiro século não era tarefa fácil para um discípulo de Jesus. Sofriam perseguições ferozes e atrozes. Era uma organização forte da idolatria como religião e a força do governo contra eles. E Jesus fez questão de enfatizar que ele era o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então, enfatizar a ressurreição, que eles não teriam a morte final. Eles talvez não pudessem evitar a perseguição e a morte, mas certamente eles venceriam a morte.
Pérgamo. Pérgamo era somente menor que Éfeso e, no entanto, ganhou a concorrência para construir o primeiro templo do culto aos imperadores de Roma. Na época de 530, quando os persas venceram a guerra sobre os babilônicos, os sacerdotes babilônicos foram morar em Pérgamo. A palavra diz, e é uma palavra bem forte de Jesus, que conheço o lugar que tu moras, onde está o trono de Satanás. Ali eles cultuavam a Zeus, eles cultuavam a Atena, a Asclépio ou Esculápio, que era o deus da cura, né? Aquela serpentezinha, aquela marca que tem hoje na medicina, se refere a Esculápio. Então a cidade era visitada por muita gente, por causa desses formosos e maravilhosos templos, desse paganismo todo. E Pérgamo era considerada a igreja mundana. Saudação. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Louvor. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Apocalipse 2:13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A perseverança dos cristãos de Pérgamo foi elogiada por Jesus, porque eles foram fiéis, mesmo sob perseguição intensa. Antipas é mencionado somente aqui. Provavelmente ele era um dessa congregação de Pérgamo que se mostrou fiel até a morte. A reprimenda. A doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu odeio. A palavra nos fala aqui que alguns seguiram a doutrina de Balaão, que estavam flertando com o pecado. Balaão, essa história é contada lá em Números 22 a 25. Deu-se exatamente no final dos 40 anos de peregrinação de Israel. Chegaram à terra prometida, se acamparam nas planícies, nas campinas de Moabe. Houve medo entre seus inimigos, moabitas, midianitas e tantos outros. E aí Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Não deu certo. Não houve essa maldição. Então eles mudaram de estratégia. Ao invés de amaldiçoar o povo simplesmente, eles fizeram de uma maneira com que o povo começasse a participar da festa de idolatria que havia entre eles. E aí Israel caiu na idolatria e na imoralidade. Houve uma praga que Deus matou 24.000 israelitas. Bom, a igreja de Pérgamo era uma igreja pluralista, aceitava diversas religiões, diversos cultos. E esse foi o preço que eles pagaram. Eles foram repreendidos por aceitarem e tolerarem a doutrina de Balaão e ainda dos Nicolaítas. A Bíblia não enfatiza muito sobre essa doutrina. Somente diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaítas. Tanto que elogiou Efésios, porque esses rejeitaram os ensinamentos dos Nicolaítas. Mas, infelizmente, a igreja de Pérgamo tolerava esses falsos mestres. Conselho. Portanto, arrepende-te. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Novamente nós vemos Jesus incitando a igreja a se arrepender, porque tolerar falsos mestres, doutrinas de Balaão, de Nicolaítas, a igreja que tolera esses falsos mestres, ela está se tornando cúmplice com o pecado, ela está flertando de perto com o pecado. E o conselho que Jesus deu foi: arrepende-te. A promessa.
o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus aqui estava oferecendo o maná escondido a este povo que havia rejeitado a mesa dos demônios, aos falsos profetas, aos falsos ensinos. E não somente isso, ele estava dando um novo nome, que sugere uma direção nova na vida, exemplo de Abraão com Abrão, Sara com Sarai, Jacó, Israel e tantos outros exemplos na Bíblia, onde houve uma nova direção na vida. Então, havia o maná escondido como promessa e ainda um novo nome. Podemos afirmar com certeza que qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem do inimigo, vem do adversário. A gente tem que procurar estar com Deus, andar com Ele, comer do maná, que é Cristo. Aí receberemos o sustento para nossas almas. Tiatira, assim como várias cidades da Ásia, ela era envolta em paganismo, cercada por todos os lados, vários templos, vários cultos para vários deuses e várias deusas. Essa figura feminina certamente ajudou muito a Jezebel, que seduzia os discípulos à imoralidade, à idolatria e à prostituição. Essa igreja de Tiatira era considerada a igreja falsa. A saudação. O Filho de Deus, olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Apocalipse 2,18. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O louvor, amor, fé e perseverança. Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vimos aqui um louvor que Jesus dá a Tiatira, que era uma congregação ativa, cujas obras cada vez eram mais numerosas e melhores e maiores que as primeiras. Eram conhecidos pelo amor, fé e perseverança, que são qualidades daqueles que se dedicam ao serviço de Deus. A reprimenda. Toleram Jezebel. Apocalipse 2,20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A reprimenda que Jesus dá aqui é muito forte. Fala de que essa igreja de Tiatira, ela tolerava Jezebel. Ou seja, tolerava uma falsa profetisa, tolerava o falso ensinamento. Pode ser a Jezebel mencionada, aquela que nós conhecemos da história de Acabe, lá no século IX a.C., e pode ter também outra profetisa no meio deles, mas o fato é que levava o povo, seduzia o povo, encaminhava o povo à idolatria e à prostituição, imoralidade e impureza. Então ela incitava os servos, os discípulos de Tiatira a comerem coisas sacrificadas, uma prática que era condenada por Deus. Bom, eles deixaram um pouco a pureza doutrinária e se dedicaram então a compartilhar suas vidas também com o falso ensinamento. Se você observar, é diferente de Efésios, que era puro doutrinariamente, mas perdeu o primeiro amor. Aqui em Tiatira nós vemos o oposto. Era uma igreja conhecida pelo amor, pela fé e pela perseverança, mas tinha uma doutrina impura. O conselho: reter o que tem. Apocalipse 2:25.
Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. A promessa, autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26, 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Jesus é a estrela da manhã, e ele promete a seus discípulos o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. A cidade de Sardes era uma cidade próspera na Ásia. E a igreja de Sardes tinha muita influência na cidade, era muito bem falada na cidade, era chamada da igreja viva, da igreja avivada, da igreja influente, empolgante, mas era chamada por Jesus da igreja morta. A saudação, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3, 1a. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 4, 5. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Jesus não somente vê, mas ele também controla. Ele segura esses mensageiros, esses anjos das igrejas, na sua mão direita. Ele pode julgar, ver, castigar conforme a sua sabedoria, daquele que tudo vê e a tudo conhece. O louvor. Pessoas dignas que não contaminaram as suas vestes. Apocalipse 3, 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. A reprimenda. Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3, 1b. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui Jesus está falando da reputação e do caráter dessa igreja, que tinha uma reputação de uma igreja viva, mas ele conhece como o homem não conhece, ele vê o interior, ele sonda corações. Ele diz que essa igreja era uma igreja ativa e viva por fora, mas ele sabia muito bem que por dentro não havia nada. O conselho: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Apocalipse 3, 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei contra ti. Esse conselho é o mais forte que a gente pode ver nas Escrituras, porque Jesus está dizendo que era para essa igreja ser vigilante, para consolidar o restinho que ainda tinha vivo, ou seja, o que estava para morrer, lembrar de onde caiu, de onde recebeu, de onde ouviu, se arrepender, se levantar e vigiar. Por quê? Porque Jesus viria contra essa igreja caso ela não fizesse isso, caso ela não vigiasse e mudasse de vida e se arrependesse.
É complicado você ter Jesus contra você. É a primeira vez nas Escrituras que a gente vê esse termo dessa maneira e tão forte. É exatamente que aquele que tem nome de que vive está morto. Consolida o resto que está para morrer. É a advertência de Jesus. Ser vigilante, presta atenção e muda seu coração. A promessa, vestido de vestes brancas. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O resumo aqui é bem simples. Aquela igreja, a igreja de Sardes, tinha uma reputação de uma igreja forte e ativa. Mas Jesus olhou e viu que essa igreja estava para morrer, quase no fim, e que ela teria que enfrentar as consequências caso não se arrependesse. Ele mesmo viria contra ela. Jesus julga corações e conhece o estado verdadeiro de cada igreja, de cada discípulo, de cada um. Quando Ele nos chama para ouvir, quando Ele nos adverte, a gente tem que prestar atenção, porque é questão de vida ou morte. Filadélfia. O único lugar onde encontramos referência à igreja de Filadélfia é no Apocalipse. Sabemos que Filadélfia foi uma cidade estrategicamente muito bem localizada na Ásia. E essa igreja de Filadélfia era conhecida como uma igreja fraterna, uma igreja do amor. A saudação. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O louvor, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Neste elogio, neste louvor, Jesus enfatiza a fraqueza que havia nessa igreja de Filadélfia, mas também afirma que Jesus não a condenava por nenhum erro, somente falava que eles tinham pouca força, mas ainda assim, ainda diante de pouca força, eles não negaram o seu nome. Era uma igreja limitada, mas era uma igreja fiel. A reprimenda. Não há nenhuma reprimenda. O conselho. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O conselho que essa igreja em Filadélfia recebeu foi a de se manter fiel. Jesus havia posto uma porta aberta diante deles, dada a promessa que seriam guardados da hora da provação e que viria logo, sem demora. Mas alertou: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, teriam que permanecer fiéis. Essa era a tarefa, esse foi o conselho de Jesus. Prossiga na sua fidelidade. A promessa. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que promessa maravilhosa! Ser coluna no santuário de Deus, onde permanecerão para sempre, porque ter seus nomes gravados sugere posse. O vencedor que pertence ao Senhor estaria para sempre com Ele.
Veja só, essa igreja não recebeu reprimenda alguma de Jesus. Jesus sabe quem pertence a ele. Ele elogiou e estimulou essa igreja fiel, apesar de ser uma congregação fraca e limitada. Laodiceia. Laodiceia ficava localizada num lugar chamado Vale do Lico, onde tinham 3 importantes cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos era conhecido como a cidade das águas frias, por suas fontes de águas frias. Hierápolis, no entanto, era conhecido por suas fontes de águas quentes, águas termais. Já Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas, porque essas águas viajavam por dutos, quando chegavam lá já estavam mornas. Este é o fato que conhecemos. Existe a história, que eu não sei se é real, se é contada, que essas águas mornas nem eram muito potável. As pessoas se enjoavam e passavam mal com essas águas. Bom, isso eu não sei. O fato é que Jesus chamou essa igreja de uma igreja morna, talvez associando para a realidade da cidade. Mas a razão é porque a igreja não era nem quente e a igreja também não era fria, era uma igreja morna. E Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la, porque ela não era nem quente e nem fria. A saudação, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Louvor. Não há nenhum louvor. A reprimenda, que não és nem frio nem quente. Apocalipse 3:15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Laodiceia. Falar de Laodiceia é falar de uma igreja que não recebeu nenhum elogio, nenhum louvor de Jesus. Antes, pelo contrário, Jesus afirmou que estava a ponto de vomitá-la de sua boca, porque elas não eram nem quente e nem frio. Era uma igreja autossuficiente, que se achava poderosa. Laodiceia era uma cidade próspera, e a igreja também se sentia assim. É uma cidade próspera e autossuficiente. No entanto, Jesus queria como que expulsá-la de si, queria vomitar de sua boca. Então, a igreja que era rica e se sentia autossuficiente era vista por Jesus como uma igreja miserável, pobre, cega e nua. O conselho: comprar ouro refinado, comprar vestiduras brancas e comprar colírio para os olhos. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apesar dessa igreja estar dando como que ânsias de vômito em Jesus, ele estava se sentindo mal com esta igreja. O conselho que ele trouxe foi um conselho bom.
foi o conselho de que a igreja pudesse se arrepender. O arrependimento é mudança de vida. E Jesus repreende somente a quem Ele ama. E dando um escape, sugerindo uma saída para essa situação de que não era nem frio e nem quente. Sugerindo que comprasse ouro refinado, que comprasse vestimentas brancas e que comprasse colírio para os seus olhos. Jesus estava dando a saída para essa igreja, a primeira aproximação dele, estar perto dele, e as coisas começariam a acontecer. Mostrar a dependência, quebrando toda a autossuficiência, não se independendo de Deus, ao contrário, dando cada vez mais um passo em direção a depender dele, porque ele pode cuidar da igreja, ele pode sarar a igreja, ele pode levantar a igreja. A promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É meio que inevitável a gente comparar Laodiceia com as outras 6 igrejas, porque ela foi a última a ser citada, a gente já olhou as outras. E a gente pode notar que em Laodiceia não havia nenhuma doutrina errada sendo pregada. Eles não estavam lidando com falsos ensinos. Também não havia nenhum pecado de imoralidade no meio deles, não é citado nada disso. E também eles não foram condenadas por nenhuma prática de idolatria, como a gente viu frequentemente nas outras igrejas. Mas havia em Laodiceia algo que incomodava, que provocava náuseas no Filho de Deus, que era exatamente esse orgulho e essa autossuficiência, apesar de não lidar com doutrina errada, com pecado de imoralidade, nenhuma prática de idolatria. Era uma igreja que tinha reputação boa, ortodoxa e rica, mas que provocava náuseas em Jesus. Estava em paz, não havia perseguição, não foi mencionado perseguição, mas essa prosperidade, essa paz, ela causava náuseas no Filho de Deus, porque era uma igreja morna, que se sentia poderosa, que se sentia maravilhosa. E, no entanto, Jesus a via como uma igreja miserável. Um alerta muito contundente de Jesus em todas as cartas, e quando ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está chamando a atenção: ouve, presta atenção, acorda. Ele está falando para aqueles negligentes em ouvir, aqueles distraídos, aqueles que não estão prestando atenção. Esse recado é dado a todas as igrejas. Preste atenção no que está sendo dito pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus 5:11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Salmos 81:11a. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Salmos 95:7. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Jeremias 11:7b. Dai ouvidos à minha voz. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Apocalipse 4:1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sabemos muito bem que uma coisa é ouvir, a outra coisa é dar ouvidos. Uma coisa é ouvir, outra coisa é prestar atenção, é levar em consideração, é dar ouvidos. É disso que Jesus está falando. Bem, vamos pegar agora um exemplo lá do Jardim do Éden. Adão e Eva. Eles foram colocados nesse jardim maravilhoso, lindo, encantador. E Deus deu a eles todo o jardim. Domínio sobre tudo. Vocês podem fazer o que quiser e comer de tudo que está nesse jardim. É para vocês. E Deus acrescentou e disse uma coisa a mais. Gênesis 3:3 nos diz que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, Adão e Eva ouviram o que Deus disse, guardaram aquilo no coração e não tocaram no fruto e não comeram do fruto e simplesmente começaram a aproveitar aquela vida toda especial e maravilhosa que tinham no Jardim do Éden. De repente aparece a serpente e também fala a eles. Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bem, agora Adão e Eva tinham ouvido uma outra voz, uma voz dissonante, contrária, que não concordava com Deus. Deus disse: não coma, porque se você comer, você vai morrer. A serpente diz: não, você pode comer, porque certamente você não vai morrer. Eles ouviram essas duas vozes. Na verdade, a serpente tirou de Deus a característica de doador, Deus deu tudo que eles tinham no jardim. E ele colocou Deus como um tomador. Deus não está deixando vocês comerem dessa árvore. É assim que o inimigo trabalha. É assim que ele quer ganhar a sua atenção, através do engano, da cilada, do embuste, da mentira. E ele tentou exatamente isso contra Adão e Eva, dizendo: não, tem mais coisa nesse negócio, Deus não disse tudo. Ele está, na verdade, querendo que vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Vocês não vão morrer. De repente, não mais que de repente, Eva começa a perceber que aquela árvore ela é boa para se comer, ela é agradável aos olhos, é uma árvore desejável. Amados, com toda certeza, aquele jardim inteiro tinha coisas boas para se comer, agradáveis aos olhos, e era desejável. Porque ainda hoje você vê a variedade de frutas e coisas gostosas que tem, e tudo tão bom. Quanto tempo atrás, o que seria aquele jardim do Éden? Mas ela fechou os olhos para as coisas que Deus tinha dado. Ela começou a perceber: não, Deus está deixando de me dar isso por alguma razão. Não viu Deus mais como doador, mas como um tomador. Essa estratégia ainda acontece hoje. Então Eva comeu do fruto. Ela não ouviu a Deus, mas deu ouvidos à serpente. A serpente prevaleceu. A palavra da serpente foi mais importante do que a palavra de Deus. O que ela ouviu da serpente foi mais importante do que o que ela ouviu de Deus. Ela deu ouvidos à serpente e comeu. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A partir dali ficou bem claro o que Eva estava querendo. Ela estava querendo aquilo que Deus não deu. Ela não entendeu que Deus tinha dado para ela tudo. Ela simplesmente ouviu a serpente
e foi atrás do que Deus não deu. Ainda hoje nós sofremos disso quando ouvimos as vozes contrárias ao Senhor. E era disso que Jesus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o conselho de Jesus às igrejas, a advertência de Jesus às igrejas é em amor. Ele sabe, ele quer o nosso bem. O inimigo vem e começa a falar contra a palavra de Deus. Não, não é bem assim. Jesus não disse tudo. Ele deixou de falar algumas coisas, ou isso que ele está falando está exagerado demais, não é bem assim, é de outra maneira, isso também está certo, não é só dessa maneira. São várias armadilhas, várias ciladas e muito engano acerca do que Deus disse, porque o inimigo quer que nós demos ouvido a ele. Nós precisamos dar ouvidos ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado. O inimigo também, colocado outdoors e muitos sinais e muita coisa. De repente, você está começando a ver que aquele fruto que o inimigo diz para você comer, ele é bom, né? E que Deus, na verdade, não quer deixar você participar disso, mas é bom. Deus que não entendeu direito, né? O inimigo coloca Deus como uma pessoa que não entende de você, uma pessoa que não entende o que é bom para você, uma pessoa que não sabe o que é bom. Ele sabe o que é bom para você. E ele está te dando a melhor comida. Amados, não aceite nenhuma sugestão que vá de encontro a estes conselhos que o Senhor tem nos dado. Vamos dar ouvidos ao Senhor. Nós vamos dar ouvidos ao Senhor e seremos mais do que vencedores. João recebeu de Jesus a revelação das coisas que deverão acontecer, não das coisas que poderão acontecer. Seja vigilante, esteja alerta, porque as coisas não podem te pegar de surpresa, como aconteceu nos tempos de Noé. Muita gente não quis entrar na arca porque achou que não estava na hora. O que eu vou fazer dentro dessa arca? Tanta coisa acontecendo lá de fora. Nem sei se é verdade, nem sei se esse Noé está louco. Pois é, muitos não criam de fato e pereceram. Esse tanto de aviso, esse tanto de alerta que Deus tem nos dado é para que nós não sejamos pegos de surpresa. Esteja preparado, esteja pronto, esteja acordado, esteja desperto, porque Ele vem e Ele virá literalmente da maneira que foi profetizado que Ele viria. João falou das coisas que deverão acontecer, não das que poderão. Essas coisas acontecerão e ao vencedor, Jesus levará consigo para reinar com ele no seu trono. Que o Senhor nos abençoe, que esses alertas todos que foram dados às igrejas é para mim, é para você. É para que nós possamos receber as advertências do Senhor, as críticas, as reprimendas, consertar o nosso coração, entender o conselho do Senhor, receber as palavras, as promessas, as certezas que Deus tem nos passado acerca do dia que Ele virá buscar os vencedores. Que estejamos todos prontos, né, esperando a volta do noivo. Que o Senhor nos abençoe. Maranata, vem Jesus.